Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e hoje nós vamos costurar um sutiã com bojo manta, um sutiã muito bonito, né? Depois vocês vão ver como a gente vai fazer um sutiã com bojo manta com duas cores, preto e branco, né? E antes da gente iniciar a costura deste sutiã que já está cortado, né? Nós cortamos ele em um outro vídeo. Eu quero convidar vocês a fazer parte do Telegram com a gente. A gente está com um grupo no Telegram, né? E nós estamos convidando vocês para entrar e participar com a gente. Lá tem dicas, né? Quase que diárias, né? Dicas de confecção. E ao entrar lá, você já ganha um molde de um lindo conjunto de short doll. Então não deixe de entrar no Telegram e participar com a gente. Nós agora vamos iniciar, né, a costura do nosso sutiã. Então pessoal, nós vamos iniciar costurando o nosso sutiã com bojo manta. Eu quero mostrar para vocês, porque na aula que no vídeo passado que a gente mostrou cortando, a gente cortou, né, todo no branco. Embora eu ia fazer o sutiã preto com branco, eu tinha cortado esse aqui, né, todo no branco. Daí eu resolvi, né, que ele vai ficar mais bonito. A gente resolveu, né, cortar outra base preta, porque a gente vai tirar esta base, né, que é igual. Nós vamos tirar essa base branca e cortamos outra base preta que nós vamos colocar o bojo preto, o bojo manta preto, né, e essa parte, né, a renda branca e a parte da base branca também, e nós vamos misturando as cores, né, o preto e o branco. Então nós vamos iniciar unindo aqui, né? Nós vamos iniciar unindo o meio da cobertura do bojo. Quero mostrar para vocês que tem uma pontinha quebrada, aqui uma pontinha torta, que nós não vamos costurar direto. Nós vamos costurar até aqui, vai tirar e depois costurar de novo, porque senão a gente perde essa pontinha aqui. Então costurou aqui, né, a gente tira e costura essa pontinha aqui, porque senão não adianta ter um diferencial aqui, né. Então terminamos, tirar só o excesso para não ficar esse tanto de linha lá para dentro, tirar o excesso aqui. Pessoal, nós vamos agora lá para a máquina reta zigue-zague, que eu gosto de unir, né, o bojo lá, porque aqui vai cortar e se der algum erro, né, estraga. Então a gente vai lá para a máquina reta zigue-zague, né, unir o bojo no bojo manta e já aproveitando já vamos fazer colocar a base, o elástico de base na base. Nós vamos costurar o elástico de base na base, né, no ponto 3,5, né, um zigue-zague médio. Nós vamos colocar aqui na parte, né, inferior da base. Como vocês estão vendo, a gente tem que fazer com que o final do tecido fica mais ou menos no meio, né, mais ou menos aqui ao meio. E aqui a gente vai costurar na beirada do elástico, na beirada do superior, né, na beirada de cima. Começou a costurar aqui, né, para a máquina pegar, a gente começa a fazer aquele franzimento, assim, mais ou menos 10/1, né? Se você não sabe, coloca uma medição aí na sua máquina ou coloca a fita métrica para vocês terem uma noção. É mais ou menos 10/1, né? Cada 10 centímetros vai puxar um. Aqui você já pode vir colocar a outra, né? Dando continuidade. Aqui a gente vai virar, né? Vamos virar e costurar o outro lado. Que começou a costurar, a gente vai esticar.
e costurar na beirada do elástico, na beirada de cima. Aqui nós vamos fazer o mesmo, né, com a outra peça. Que nós terminamos de costurar, eu coloquei a linha branca embaixo e aí acabou. A linha acabou aqui, vou ter que costurar novamente esse pedaço aqui que ficou faltando. Terminamos a base do nosso sutiã, né? A linha tinha acabado, eu tava colocando a linha novamente. Aí a gente costurou o elástico de base na base e agora a gente vai costurar, né, o bojo no bojo manta, que tá com duas cores de linha. Eu vou colocar a linha preta. Opa, essa é azul. Colocar a linha preta pra gente... Se bem que aqui onde a gente vai costurar, eu poderia ter costurado com a linha do jeito que tava branca e a preta, ela não vai aparecer, não vai dar tanto resultado. Depois a gente vai costurar o viés taquara em cima, mas eu troquei. Então agora a gente vai costurar aqui no ponto reto 4. Aí a gente vai... Isso aqui pode ser feito na máquina overlock também, só que a máquina overlock, se der algum erro, ele vai ter cortado o bojo, né? E pode ser que não fique tão bom. Que a gente vai costurando e vai contornando, né? Para poder terminar junto aqui. E dar um retrocesso. Que a gente vai costurar o outro lado. Gente, bojo manta é essa espuma que a gente usa para fazer base do sutiã. Se você por um acaso for comprar e as pessoas não souberem o que é bojo manta, você pede a espuma de fazer base para sutiã. Que em alguns lugares tem pessoas que já disseram para mim que foi comprar e os vendedores nem sabiam o que era bojo manta. Então, o bojo manta é a espuma que faz a base do sutiã. Que dá um retrocesso. Agora, nós vamos... Se fosse um sutiã comum, a gente ia colocar o viés taquara depois, né? Mas essa modalidade que a gente vai fazer, a gente já costura o viés agora, né? O viés taquara. Então a gente vai lá para a pespontadeira costurar o viés taquara aqui. Então nós vamos costurar aqui o viés taquara, né? Que se tiver alguma ponta maior tem que cortar. Aí, aqui tá a fita de cetim, não necessariamente essa fita de cetim aqui, porque vai ficar escondido, mas eu vou deixar, porque quando eu for usar, ela já tá aqui, eu não preciso tirar, então, né, vai gastar pouco, mas do jeito que a gente vai fazer aqui, não precisava, né, da fita de cetim, só mesmo o viés taquara, né, e como ele tá no de cima, né, como o viés taquara tá no de cima, então, ele vai pegar
parte de dentro e a gente vai então colocar o bojo virado, né, o avesso para cima. Se o viés taquara tivesse na parte de baixo, que eu coloco às vezes virado. Era só colocar, no caso aqui, virado, né? Mas então a gente vai começar costurando aqui, é só encaixar bem lá embaixo, né? E ir contornando, né? Na medida que for costurando, a gente segura aqui, ele tem que pegar no meio certinho. Aí terminou, dá uma costuradinha a mais, não precisa cortar, a gente só vira aqui, né? Encaixa o outro lado lá embaixo e faz a mesma coisa desse lado. Preto no preto às vezes não destaca muito na hora de costurar. Aqui a gente costura um pouquinho a mais, porque senão não tem como cortar lá, né? Aqui ele ficou assim, né? Agora esse meio aqui a gente pode já cortar essa ponta. Olha aqui esse lado, ficou todo bonitinho com a fita de cetim, né? Não necessariamente porque vai tampar com a renda. Agora aqui a gente, né, vai tirar essas pontas, porque aqui a gente vai costurar. Então essas pontas aqui a gente pode tirar, né? Essa sobra aqui também, essa sobrinha aqui. Aí agora a gente vai lá para a máquina overlock, costurar a renda aqui, cobrir o bojo. Então agora nós vamos costurar aqui na máquina overlock, né? Agora nós vamos costurar, né? O lado direito com o lado direito, né? Ou seja, desculpa, nós vamos costurar esse lado, né? O lado direito, que é o lado que não vai cobrir, o lado que não vai cobrir o bojo, com o lado direito do tecido, o lado direito da renda, né? Tecido não, da renda. Então a gente vai costurar aqui, né? Que depois a gente vai virar, tá? Mas nós vamos costurar esse lado e esse, depois eu vou ensinar para vocês, né? O jeito de virar. Parece difícil, mas só parece. Na hora de fazer é bem fácil. Então a gente vai costurar esse lado de cima. Vou virar o bojo, né? Colocando o lado, virei ele aqui, né? Para facilitar. Então nós vamos começando a costurar aqui da ponta. Colocando bem lá embaixo. E aqui, né? Na hora que prender lá, você já vem aqui e ajusta, porque essa costura do meio tem que terminar aqui no meio. Então, se ela tem que terminar aqui no meio, então você já segura aqui. Porque se você não segurar, corre o risco dela ficar mais para lá ou mais para cá, né? Então, aqui eu desvirei o bojo, só tinha virado para poder organizar aqui. Agora eu desvirei, que fica mais fácil. Agora a gente vai contornando, porque tem um cantinho aqui, né? Então, aqui eu estou segurando, né? Agora aqui a gente dá sequência e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou segurar aqui onde vai parar, né? Até onde vai vir. Que se ficar alguma parte sem pegar, depois a gente volta e costura novamente. Passa a costura onde não pegou, mas normalmente pega tudo. E a gente vai sempre virando. Aqui. A gente costurou aqui, né? Ficou assim, então pegou tudo, né? Aí o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai costurar o lado de baixo. A gente não vai aproveitar o bico da renda, né? A gente vai agora costurar esse lado de baixo. E essa costura também vai ter que terminar no meio, né? Se ela vai ter que terminar no meio aqui, a gente tem que marcar o meio com ela.
que segura o meio. Se você até quiser costurar esse lado daqui, né, esse lado de cá primeiro, costura um lado, depois, né, vira e costura o outro, pode. Mas a gente vai marcar aqui o meio certinho. E aí a gente pode costurar, né, desse lado ou desse outro. Mais fácil a gente costurar desse aqui, que aí a gente, né, tem uma noção melhor. Que eu só tô segurando aqui para não perder, né? Para não perder aonde a costura vai ter que terminar. Aqui. Aí aqui você pode esticar um pouquinho, tentar puxar um pouquinho, né, para que o bojo manta fica do mesmo tamanho da renda. Que a gente, né, já ajeita aqui, lembrando que aqui vai sobrar uma ponta, né? Então aqui vai sobrar uma ponta, você tenta ajustar aqui o máximo possível, né? Tô só me recordando aqui, né, onde está o meio. Se você quiser pode marcar, pode colocar um alfinetinho aqui no meio também. E aqui dá uma puxadinha no bojo manta e continua costurando. Pegando bem na beiradinha da renda. E aqui teve uma sobrinha, do lado de cá também vai ter, né? E aqui, mostrando para vocês como ficou, né? Ficou assim. Agora a gente vai virar, né? Isso aqui é o mesmo processo que a gente faz quando está costurando um tomara que cai, que é aquele sutiã com bojo inteiriço. Agora a gente vai virar, né? Vou jogar os bojos para dentro, assim que fica mais fácil, né? Virei os bojos e agora eu vou puxar ele aqui, né? E lembrando que os tecidos, as rendas, que estica mais, facilita mais o nosso trabalho nessa hora aqui. Né? Então agora eu tô desvirando, voltando os bojos, né? Voltei, né? Aí ele está assim. Aí agora, né? O certo, para você que, principalmente que está iniciando, o certo a fazer agora é aquele franzimento aqui do meio, porque você primeiro franze o meio e depois você vai ter, né, a base para o tanto que você vai puxar aqui. Então a gente vai lá para a máquina reta já fazer esse franzimento aqui do meio. Então agora a gente vou colocar no ponto 1, né, o ponto reto 1, ponto bem pequeno. E agora o que a gente vai fazer? O franzido aqui, né, é uma decoração, você vai franzir do jeito que você quiser. Se você gostar franzido mais em cima, mais embaixo, eu costumo pegar ele, puxa aqui, né, e costura aqui mais ou menos 1 centímetro. 1,5 centímetros. Isso aqui pode ser até uma espécie de alinhavo, porque se você não gostar, você desmancha e faz de novo. Aí deu uma costuradinha aqui, o que você vai fazer? Deixa a agulha baixada, né? Deixa a ponta da agulha baixada, levanta o pezinho lá, levanta o pé da máquina, então levantei, né? Então levantando aqui, aí eu vou fazer o meu franzido, do jeito que eu achar melhor. Se eu quiser fazer em forma de preguinha, essa costura aqui do meio que vai nos dar a base desse detalhe aqui, ó. Costurou um pouquinho, deixa a agulha baixada, levanta novamente o pé e organiza o franzido. Costurou mais um pouco, deixa a ponta da agulha embaixo e confere aqui o final, né? Agora esse normalmente eu jogo ele para cima também, igual a gente fez lá na hora que estava começando. Agora eu jogo ele para cima para ele ficar com o franzido mais centralizado lá.
Agora aqui eu vou dar um retrocessozinho. Aí você tira e vê se você gostou do franzido, né? Você faz um acabamento melhor. Se não gostou, você tem como desmanchar, né? Puxa a ponta da linha, desmancha e modifica. Aí a gente vai finalizar essa parte aqui, né? Terminar de fechar lá na máquina overlock. E antes disso a gente tem que já colocar o viés, porque a gente já fechou a saída dele aqui, então sobrou só essa aqui. Aí antes eu já vou fazer um acabamento melhor aqui, nessa costura. Aí eu vou colocar um zigue-zague bem pequenininho no ponto 1. E já vou fazer o acabamento aqui no meu franzido. Então agora a gente vai colocar o nosso viés, o aro no viés taquara, né? Esse sutiã do bojo manta, ele é um pouco mais durinho para poder passar. Normalmente eu empurro aqui na parte da máquina, que essa parte aqui tem uma borracha, que não vai danificar a ponta do aro. E gosto de empurrar aqui, porque ele é bem durinho para colocar lá dentro. Ele feito no bojo manta. Agora a gente vai colocar o outro lado. Agora a gente tem que colocar mais para frente, porque senão a gente quebra a agulha na hora que a gente for costurar aqui. Quando a gente for costurar aqui, depois, né, na overlock e na galoneira. Então tem que jogar ele bem para frente, o máximo possível. E agora a gente vai, né, terminar a cobertura. Você vai puxar aqui, né? Puxar ele total para baixo, não esticar muito, né? E terminar de cobrir aqui. Terminou de passar esse lado, aqui não pegou. Mas eu vou passar nesse canto aqui. E depois eu passo lá novamente, que nós vamos costurar aqui. Agora eu vou costurar aqui novamente, onde ficou sem pegar. Aqui a gente vai fazer o mesmo do outro lado.
que ele tá ficando assim, né? A gente vai agora costurar nessa base. Vamos costurar a base aqui dos dois lados. Essa aqui é uma parte meio complicada. Nessa hora, às vezes, ele tende a sair do lugar, né? São dois tecidos mais grossinhos por causa do elástico. Às vezes ele dá uma saída do lugar. Normalmente, quando sai, eu acostumo desmanchar e costurar novamente. Eu coloco lá embaixo para evitar que isso aconteça, né? Caso você esteja com bastante dificuldade nessa hora, você costura isso aqui lá na máquina reta. Aqui, esse aqui deu certo. Agora a gente vai costurar o outro lado. Também. Agora a gente vai lá para a máquina pespontadeira passar aqui o viés taquara com a fita de cetim. Depois a gente vai para a máquina galoneira passar o viés elástico. Então agora a gente vai, eu vou tirar esses restos de linha aqui, que a gente não tirou, e a gente vai passar o viés elástico aqui para dar o viés taquara, né, com a fita de cetim. A fita vai deixar assim um acabamento mais bonito, vai dar um reforço, mas caso você não tenha, a pespontadeira dá para deixar sem passar, dá, só que passando vai ficar mais bonito, e também dá para você passar na máquina reta, né? E aqui eu vou costurar com o lado avesso para cima, porque a fita de cetim está na parte de baixo, né, e a fita de cetim vai ficar do lado direito. Terminado um lado, só virar para pegar já o outro, encaixa bem lá embaixo. Aqui eu vou separar, né, que eu já costurei os dois. E agora, né, ficando assim, eu vou cortar essas pontinhas de cima para poder passar o viés elástico aqui. Então vamos lá para a máquina galoneira. Agora nós vamos passar o viés elástico, né, aqui na parte, começando dessa parte do bojo. Lembrando que em cima do bojo a gente tira o franzido a tensão do elástico. Então começou aqui, pegou, né? Já vem aqui e tira a tensão do elástico, mais ou menos um tanto que eu sei que vai dar para terminar aqui a parte do bojo, né? Empurra lá para baixo. Pronto, agora passamos de um lado. Agora a gente vai passar do outro. Aqui eu vou virar o bojo para dentro. Que na hora que chegou na parte do bojo, lá desde do bojo manta, já vou tirar a tensão para não franzir em cima do bojo.
Aí a gente vai empurrar mais, né? Aqui a gente terminou de passar o viés elástico, agora a gente volta lá para a máquina reta zigue-zague para colocar o abotoador. Então agora a gente vai colocar o abotoador, né? Desse lado, do lado direito, né? Que é o lado direito do sutiã virado para a gente, sempre fica o lado menor, né? Do abotoador. E aqui a gente vai colocar um zigue-zague pequeno, já tá, né? Zigue-zague bem pequeno. Que dá um retrocesso. Agora a gente vai para o outro lado. Dessa vez eu vou colocar a etiqueta, que de vez em quando tem gente com dúvida como colocar a etiqueta, se dá para colocar mais de uma etiqueta, se tem que ser só uma. Deixa eu pegar aqui. Então a gente, né, encaixou aqui do mesmo jeito, né? Esse outro lado da etiqueta, do fecho, né? Então aqui eu vou colocar a etiqueta. Se você tem uma etiqueta só, na etiqueta de composição já tem a marca, já tem tudo, numeração, você vai colocar só ela, né? Se você usa só essa etiqueta. E se você usa duas etiquetas, a etiqueta da marca também, você vai colocar ela por cima. Então, né, coloca a etiqueta da composição e a etiqueta da marca, né, observando para ver se não vai ficar de cabeça para baixo, que eu já ia colocando a minha de cabeça para baixo. Agora eu tô virando ela aqui, porque como eu tô colocando com o sutiã de cabeça para baixo, então a etiqueta tem que estar virada, né, senão... Então, costura, dá um retrocesso. E no finalzinho dá um retrocesso novamente. E pronto. Cada pessoa coloca a etiqueta em um lugar diferente, né? Então depende do lugar onde você quer colocar. Eu gosto de colocar aqui, porque tem gente que não tira a etiqueta, então é um lugar que incomoda menos, né? Então tem gente que não arranca a etiqueta. Se você colocar no bojo, por exemplo, vai incomodar, a pessoa vai ter que, né, vai acabar tirando. Então agora eu vou colocar a barbatana aqui, né, para dar uma firmeza, onde a gente colocou... Tem vários tipos de barbatana e vários tamanhos, você pode usar a pequena, se você tem a pequena já no tamanho exato, né, você pode... Essa aqui é a que vem pronta no tamanho exato, né, às vezes ela é um pouquinho grande, a gente precisa, né, acaba que precisa cortar. Tem essa aqui, essa às vezes ela não é tão boa de colocar, porque ela... corre muito ruim, né? Às vezes é mais dura. Essa aqui desliza melhor. Só que essa aqui é mais fácil de cortar também. Então, assim, a barbatana tem aquela que vem no metro, né? Essa aqui ela é melhor para usar, porque ela é mais molinha. Ela é um silicone mais confortável. E essa barbatana aqui nem sempre é fácil de passar mesmo. Se você tiver com dificuldade, é normal, né? Achar aqui o lugar de passar. Tem umas que passa bonzinho, desliza rapidinho, já outras passa ruim. Aí se você tá colocando uma maior, né, essa minha ela é maior, né, tipo para plus size, ou para outros modelos, né, tipo um cropped. Aí você vai colocando. Eu gosto às vezes de usar
o alicate, aquele alicate mesmo de pedreiro, porque a gente aperta aqui no alicate, né, e dá uma sustentação aqui e empurra, às vezes é bem mais fácil. Então, olha aqui falta esse tanto, né, para chegar, e aqui tá sobrando isso aqui. Então, já vou cortar ele aqui, né, já tenho uma noção do tamanho que ele vai precisar ficar. Então, eu cortei, né, termino de encaixar ele. Depois dele encaixado, eu vou, né, cortar aqui, vou fazer um travete aqui, depois cortar a ponta, ou já posso cortar primeiro. Eu gosto de fazer o travete primeiro para depois cortar. Então, colocado lá dentro, eu vou colocar o outro lado do mesmo jeito, né, fazendo do mesmo jeito. Eu tô mostrando aqui para vocês o que pode acontecer, né, igual eu tava colocando aqui, né, e aí o que que acontece? Ele tava aqui entrando entre a fita de cetim e o viés taquara. Se isso acontecer, tá errado, né? Depois ele pode, a barbatana pode danificar o sutiã. Então, se você vê que tá entrando, né, entre meio os dois, tá errado. Ele tem que ficar só mesmo dentro do viés taquara. Mostrando aqui para vocês verem. Então, deu para entender? Aí, então, é isso aí. Então, terminando de colocar o meu outro aqui, né? Então, agora a gente, finalizando aqui, a gente vai lá para travete finalizar o nosso sutiã. Então, agora nós vamos colocar a nossa alça, né? Aqui na travete. Eu já tô com a alça montada. Se você não sabe ainda como montar a sua alça, vai lá no Izin, que você vai ver, tem um vídeo lá ensinando, né? E nós vamos começar aqui com essa parte, com esse lado aqui, né? Da frente, nós vamos colocar a alça lado a lado aqui com o viés elástico, né? No preto e branco eu acho que facilitou para ver, ó. Ele tem que terminar junto aqui os dois, tá? Aqui tem que terminar junto. Então, se você quiser olhar desse outro lado, né? Qual a medida aqui? A medida é 1 centímetro para baixo, não pode ser mais de 1. Né, aqui mais ou menos meio centímetro ou 1 centímetro aqui para baixo, tá? Mas do jeito que você colocar um, tem que colocar o outro. Então, se você quiser já costurar desse lado, que aí você tem uma visão melhor, né? Pega a pinça, por favor. Então, a gente vai costurar esse lado aqui primeiro. Aí agora você vai virar, né, para dentro e vai fazer uma outra costura. O importante é pegar a pontinha. Que a sobra que tiver a gente vai cortar, né? Já cortar aqui logo. Aí o mesmo a gente vai fazer com o outro lado. Se costurou um aqui do mesmo jeito, na mesma medida. Aí se você costurou um na pontinha, o outro também tem que ser na ponta. Se for mais para baixo, mais para baixo. Porque eles têm que ficar igual. Aqui a gente vai cortar a sobra do mesmo jeito. E agora a gente vai costurar a parte de trás. Aqui a gente vai cortar uns 10 centímetros de elástico, né? Do mesmo, da alça. E a gente vai usar ele para fixar a parte de trás. Esse aqui, normalmente, eu não fico medindo toda vez que eu faço, não. Eu conto aqui 3 dedos,
né? Terminando a parte do fecho, eu conto aqui 3 dedos, que vai dar aqui uma média de 5 centímetros, tá bom? Então, essa é a base aqui, 5 centímetros, né? Então, minha linha querendo sair aqui, esbarrei, né? Então, você vai, né? Porque toda vez a gente, né, se a gente for medir, a gente tem que ter uma noção bem lógica. Mas se você quiser também marcar aí com seu giz, né, do jeito que achar mais fácil. Eu normalmente meço, né, no dedo e pronto. Então aqui, né, fixa o lado de baixo, né? E aí você vem passa aqui dentro da argolinha. Aqui tem que ter cuidado para não colocar a alça do lado avesso. Isso acontece muito, ó. Colocou, olhou para ver se não tá do lado avesso. E aqui é a mesma medida. Observa para ver se não tá franzido aqui a base, senão fica feio, né? E é isso aqui. Aí do outro lado do mesmo jeito. Agora aqui com as nossas alças montadas, a gente vai fazer o travetinho aqui no final, né, do acabamento. Esse aqui não é muito bom virar, né, você poderia virar aqui, mas não é bom. É bom fazer, fica melhor fazendo o acabamento, né, do jeito que tá. Vou até virar aqui para ficar mais fácil de ver, né. Fazer o acabamento aqui desse lado, bem na pontinha. Aqui bem na ponta. Aí a gente vai fazer do outro lado, depois corta os dois. Agora a gente vai reparar aqui bem no pezinho mesmo, né? Terminou a costura. Aí como a gente usou a fita de cetim, é interessante dar uma queimadinha aqui, bem de leve, para não ficar arranhando no corpo, né? Não sei se você tem o hábito de queimar. Pegar um isqueiro, um fósforozinho, aí vem e dá uma queimadinha para não ficar mostrando essas pontinhas que vai aparecer depois. E agora a gente vai finalizar com o laço. Aqui você vai centralizar o seu laço, né? Coloca ele no meio, se você quiser mais em cima, mais embaixo, mais no meio, né? Aqui fica fácil de marcar o meio, porque a gente tá com a costura no meio. Essa costura aqui é essencial aqui nessa hora. Colocar o ponto pequeno. Lembrando que aqui tem o aro, né, o arco dos dois lados. Corre o risco de, se a gente errar e fazer a costura muito próximo dele, corre o risco de quebrar a agulha. Então a gente finalizou o nosso sutiã com bojo manta, né?
preto com branco. Esse é o lado avesso dele. E a gente vai colocar no manequim, né, juntamente com aquela calcinha que a gente fez no vídeo passado. A gente vai colocar ele no manequim com a calcinha. Então, pessoal, nós terminamos agora o nosso sutiã com bojo manta, né, que fez conjunto com a calcinha que a gente tinha feito no vídeo passado. Espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder as novas notificações, né, deixar seu like. E também não esqueça que nós estamos no Telegram, né? Lembrando que a gente está no Telegram e lá tem dicas quase que diárias, né? E você entrando lá, você já vai estar ganhando o molde do nosso lindo short doll, né? Nós preparamos para você. Então entra lá, participa com a gente e pega, né, o seu molde do lindo conjunto de short doll. O link para você entrar no Telegram está aqui, é o primeiro link da descrição deste vídeo. Então não deixe de entrar e participar. Então tchau, beijo e até o próximo.